noite. O Ministério da Educação divulgou recentemente o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Houve uma melhora na média geral das escolas e, em consequência, as notas também ficaram melhores. Nos últimos anos, o Enem tem se mostrado, junto com outros indicadores, importante fonte de informação sobre o ensino básico no Brasil. Mas especialistas apontam algumas fragilidades na interpretação desses dados e, por conta disso, o uso limitado deles para a elaboração de novas políticas e métodos voltados para a alfabetização de crianças. O Brasilianas.org de hoje fala sobre a educação brasileira. O objetivo aqui será debater como os principais índices do ensino médio fundamental têm sido utilizados no processo de alfabetização no país. O que, afinal, nos dizem os resultados do Enem? E de que forma a pedagogia tem se apropriado dessas análises e como os gestores definem quais os métodos que são adotados. Para discutir o assunto, recebemos ao vivo no nosso estúdio em São Paulo a professora da Faculdade de Educação da USP e ex-secretária de Educação de Diadema, Lisete Arelaro, o membro do Conselho Nacional de Educação e do Movimento Todos pela Educação, César Calegari, e a professora da Unesp, Onaide Schwartz. Contamos também com a colaboração da repórter Ana Luísa Nedes. E você em casa pode nos enviar suas perguntas através do meu blog, o www.luisnassif.com.br. Para ajudar a ver como está a educação no país, nas últimas 2 décadas, o governo criou vários mecanismos de avaliação do ensino básico. Vamos ver quais são. O primeiro foi o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, criado em 1990. É aplicado a cada 2 anos. As provas são de português e matemática. Avalia alunos da rede pública e particular do 5º ano e do 9º do ensino fundamental e do último ano, o 3º do ensino médio. Prova Brasil complementa o SAEB e avalia somente o 5º ano e 9º do ensino fundamental de escolas públicas. Provinha Brasil avalia a alfabetização do 2º ano das escolas públicas apenas para uso dos professores. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi criado em 1998 para avaliar o desempenho dos alunos ao final do ensino médio. Feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, do Ministério da Educação, tem participação voluntária. Seus resultados também têm servido como nota para vestibular. No Enem de 2009, participaram 824 mil estudantes. Em 2010, 1 milhão. A nota média nacional cresceu. Em 2009, foi de 501 e passou para 511 no ano passado. O INEP espera alcançar a média de 600 pontos em 15 anos. Outro indicador da educação brasileira é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é calculado a partir de dados fornecidos pelas escolas, redes e avaliações do INEP, SAEB e Prova Brasil. O IDEB serve como diagnóstico da qualidade do ensino e também como referência para a distribuição de recursos em todo o país. O índice vai de 0 a 10. No último levantamento de 2009, a média do Brasil foi 4,6 no ensino fundamental até a 4ª série. Da 5ª até a 8ª série, a média foi 4. No ensino médio, o índice foi de 3,6. O Ministério da Educação fixou como meta a nota 6 a ser alcançada até 2021. Bom, vamos primeiro entender um pouquinho esses indicadores. Professora Lisete, esses indicadores são suficientes para se ter uma avaliação precisa do país ou, dada a diversidade de situações sociais e econômicas no país, um indicador único seria menos preciso? O indicador único sempre é menos preciso num país, continente como o Brasil. Então, há que se ter bastante cautela quando nós estudamos esses dados e esses resultados, né? O processo de como você chega, mesmo o IDEB, né? O processo ele passou por um pressuposto que é os municípios elaborarem os seus próprios planos municipais de educação, que nós tivemos um fenômeno mágico no país, que todos os municípios fizeram planos. 5.555 municípios
fazendo planos é discutível para um país que historicamente não discute com interessados os seus problemas. Portanto, esse plano teria que ter a participação de todos os sem envolvidos. dúvida nenhuma. Um plano ele só é importante Sim. porque você produz um debate que vai formando as pessoas até que, de fato, o Brasil possa a começar a ter políticas que a gente chama políticas de Estado e não políticas de governo, em que cada governo que termina inventa uma nova moda. Não é? Então, pelo que a senhora está dizendo, então, esse plano é só um documento final, em grande parte dos municípios, sem a discussão prévia. Infelizmente não é? Vai precisar alguns anos para ser diferente. Não é? É importante fazer planejamento, mas o importante do planejamento é o processo com que eu estou desenvolvendo. O plano, pelo plano, você contrata 3, produzem o documento e fica guardado na estante. Certo. César, em relação à comparação, essas comparações do Brasil com outros países, esses indicadores permitem esse tipo de comparação? Permitem em alguma medida, né? Eu acho que a grande validade desses indicadores, o IDEB, o Enem, é ajudar que a população compreenda que frequentar a escola é uma coisa, mas a escola tem que ser boa, tem que ter qualidade, né? E gradativamente as pessoas vão começando a compreender isso. E eu acho que um dos grandes fenômenos que nós vamos assistir no país nos próximos anos é uma demanda popular em relação à qualidade da educação. Mesmo aquelas famílias que não tiveram acesso à educação, né, e estão hoje cada vez mais preocupadas em não só ter o filho na escola, mas que a escola seja boa, que prepare essa meninada para a vida, para o mercado de trabalho, para oportunidades e tudo mais. E essa cobrança vem. O IDEB, Enem, essas coisas todas, eles começam a ter também esse tipo de marcação a respeito de uma qualidade comparativa entre escolas, entre redes, entre uma medição razoável em relação ao desempenho de aluno. E um outro ponto que me parece importante, apesar da diversidade do país e das mudanças que acontecem em termos de regiões, condições sociais, a educação de qualidade é um direito de todos e de cada um. E toda criança e todo jovem tem o direito de ter determinados vamos dizer assim, conteúdos, conhecimentos e tudo mais, onde quer que esteja. E o país precisa se sinalizar nessa direção. Então, acho que, claro, que esses são indicadores apenas, não são a revelação de tudo, claro que não é mesmo, mas são indicadores que, no meu modo de entender, são positivos. No caso do Enem, em particular, é importante comentar que ele funciona a partir de modificações trazidas pelo governo brasileiro como uma chave de ingresso nos cursos superiores, públicos, inclusive, né? E eu acredito que aquilo que agora a reportagem aqui mostrou, esse acréscimo, né, esse avanço pequeno, discreto, no meu modo de entender, é muito mais pelo esforço dos próprios estudantes do que por uma melhoria efetiva das condições educacionais proporcionadas pelos governos estaduais no Brasil, já que o ensino médio é basicamente uma atribuição dos governos de estado. Posso fazer uma ponderação? Não, pode. Eu realmente eu concordo com o César, mas eu acho que nós corremos um risco grande, que é construirmos uma ideia, que só há um jeito há uma escola de qualidade, que trabalha com um determinado campo de conteúdos. Esse tema que é importante vai ficar para o terceiro bloco. Ok, tá bem. Professor Onaide, a partir desses indicadores, foi possível identificar, digamos assim, as melhores práticas para disseminar para outras escolas, não? Olha, foi possível verificar as que não são as boas práticas, porque desde o final da década de 80, quando foi divulgada a teoria da psicogênese da língua escrita no Brasil, nós vemos tanto redes estaduais como a rede federal mandando materiais às escolas com uma proposta que está longe de ser a ideal para a alfabetização. Houve, na minha interpretação, uma série de equívocos com relação à teoria, né, de Emília Ferreiro, de Ana Teberoski, com relação à psicogênese da língua escrita. Essa má interpretação foi para o papel em termos de proposta, e hoje a Provinha Brasil mostra, até mesmo um instrumento, né, a Provinha Brasil para a alfabetização, demonstra esses equívocos, né?
pedir para a criança identificar uma imagem, né, e a letra correspondente que inicia o nome daquele objeto, isso é elementar demais, né, para aquilo que se propõe investigar. Então, um determinante, né, para a melhoria do ensino hoje é a transformação dessa prática, dessa metodologia de alfabetização. É preciso melhorar, sim, as condições de trabalho do professor, a valorização, os cursos de formação de professores, principalmente, mas a metodologia em sala de aula precisa ser mudada também. Isso também nós vamos detalhar mais no terceiro bloco. Professora Elisete, esses indicadores hoje, eles servem como para a formulação de estratégias dos estados ou das prefeituras? Já tem uma tradição de saber trabalhar os números e buscar melhorias a partir deles? Bem, Luiz, eu acho que a discussão ela é complexa, mas eu diria para você o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é uma preparação dos alunos para fazerem os testes, e nas escolas públicas e nas privadas. Isto é temerário. Hoje, em qualquer escola pública, você apaga as questões do ano passado e faz o aluno repetir, porque você vem vinculando salário de professor ao resultado do desempenho dos alunos nestas provas. E não, na verdade, o que acontece efetivamente na escola no seu conjunto. A síndrome do cursinho está vindo para... Isso, ele está sendo antecipado para séries iniciais. Isto não há dúvida nenhuma. Isto é um lado, que eu acho que é o lado negativo. Evidentemente que a busca de, afinal de contas, para que a escola, para onde caminhamos e etc., possibilita uma discussão importante sobre que variáveis nós deveríamos considerar quando estamos exatamente definindo para que a escola e, acima de tudo, o que é uma boa escola enquanto direito de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. César, o movimento Todos pela Educação, ele tem como um dos seus pilares essa questão do aprimoramento dos indicadores. O que tem que vir a mais aí? 2 pontos que eu queria ver com você. O primeiro, tem alguns indicadores que dependem especificamente do diretor da escola, que é índice de aprovação e tudo mais. Como que se trata isso à medida que é de interesse da escola passar um indicador que seja favorável a ela? E o segundo, que melhorias, que aprimoramentos que se deve ter em cima da base atual de indicadores? Bom, a tarefa, acho que de todos nós, primeiro é desmistificar os mitos que acontecem em torno desses indicadores, né? Eles são utilizados, como a gente pode perceber, até no noticiário dos jornais, para ranqueamento de escolas, para escolas particulares disseram, olha, isso aqui vem para mim, porque eu sou ótima, né? Eu sou 10. Compre a minha apostila, porque olha, eu vendi uma apostila para tal cidade, ela está com nota 6 no IDEB e tal. Então, essas coisas são muito ruins, né? É um aproveitamento nocivo daquilo que é a finalidade específica desses indicadores. Apenas um índice para que a gente possa depois investigar, né? Então, no caso do Todos pela Educação, acho que é um trabalho notável, né, de apuração desses dados, uma tentativa de fazer com que todos os dados, e não apenas aqueles que são os mais chamativos, eles possam ser compreendidos por todos aqueles que atuam na área da educação, professores, famílias, os próprios estudantes, os gestores de educação. Então, esse é o trabalho de reunir, transformá-los de uma maneira mais palatável e mais compreensível, para não permitir a mistificação em torno de indicadores educacionais de qualidade. Agora, a sua primeira pergunta a respeito de, bom, como é que o diretor de uma escola, né, querendo sair bem na fita, ele pode de alguma maneira desvirtuar os próprios métodos que são hoje utilizados pelo Ministério da Educação, no caso do Enem, e mesmo em relação à aplicação de Prova Brasil, eles têm sido cada vez mais cuidadosos para que a escola ela tenha apreço em relação àquilo, não uma fotografia comparativa, mas em relação àquilo que se tem dela própria, né, como elemento de tomada de decisão e aperfeiçoamento. Acho que tem muita coisa para ser feita ainda. Um dos grandes temas que nós temos o tempo inteiro colocado é a importância das redes, das escolas, dos sistemas de ensino do país, apresentar o que nós chamamos de expectativas de aprendizagem. Eu chamo a atenção disso porque nós não conseguimos... Quem gosta de velejar sabe que não há bom vento se você não souber para onde você quer ir.
E no caso da educação, nós temos que ter clareza para onde queremos ir, principalmente quando se trata do direito à educação, o direito de aprender e de se desenvolver, que nós acreditamos que é um direito de todas as crianças e jovens brasileiros. Então, que direitos são esses? Porque não adianta só falar uma bandeira vaga, quer dizer, você tem que saber, olha, eu tenho o direito de saber, quando eu tenho 8 anos de idade, o direito de toda criança brasileira estar plenamente alfabetizada, ter uma série de condições para se desenvolver. É assim que você fecha a torneira do analfabetismo concretamente. E cada um tem a sua necessidade. Aquilo que a Elisete estava dizendo é pura realidade. As condições são absolutamente variáveis no país. A escola, os gestores de educação, os políticos que estão em mandato, eles têm a obrigação de observar as necessidades de cada um e aportar as condições necessárias para que cada criança e cada jovem se desenvolva. Então, esse é o esforço que a gente faz para que os indicadores tenham valia né, para a qualidade da educação brasileira. Bom, a repórter Ana Luísa Médici tem uma questão enviada por um telespectador internauta também. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode aí de casa acessar o meu blog www.luiznassif.com.br e enviar as suas questões. Ana. Bom, Nassif, aqui nós temos, só para pontuar, várias perguntas sobre o Enem. O IDEB perguntando se realmente são bons indicadores para a avaliação do ensino hoje. Mas eu vou fazer uma outra pergunta que chegou do Sérgio Daniel Nasser, do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte: há interesses divergentes entre uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos, e o lucro dos empresários da educação. Entretanto, o que se vê atualmente é o modelo de educação privada pautar as políticas públicas das secretarias de educação, como compra de apostilas e pacotes pedagógicos, né, como você falou em relação à avaliação do Enem. Não há uma contradição nessas políticas entre os interesses públicos e os interesses privados? Eu vou passar a pergunta para a professora Onaide, então. Olha, é complicado, né? Nós vemos... Eu gostaria que o professor respondesse, acho que ele está melhor preparado para isso. Não, eu acho que esse é um bate-papo, por exemplo. Eu só diria o seguinte: nós temos uma pesquisa que está exatamente tentando identificar essa relação público-privado. E a ponderação do telespectador, ela é verdadeira no seguinte aspecto: de fato, só no estado de São Paulo, nós já temos, dos 465 municípios, 131 que estão comprando programas o que a gente chama, em nível interno, de sistemas de ensino, substituindo, às vezes, a própria Secretaria de Educação em disputa de um bom resultado no IDEB. Né? Uma vez que o privado entra lá e fala, eu sei como é que se consegue isso. Pela informação que nós temos, parece que quem, em geral, fecha isso não é nem o secretário de Educação, é o secretário de Finanças. Não, são os prefeitos, diretamente. Tem negociações, são negócios, mas são negócios que estão interferindo nas políticas, porque essas empresas, elas entram com um programa único, obviamente não existe discussão de que conteúdos, e essa questão que o César levantou agora sobre expectativas da aprendizagem é uma determinada linha só de aprendizagem. É isso, que é o programa que eles vendem. Eu lembro quando a secretária Maria Helena assumiu em São Paulo, que havia a ideia de se criar o curso apostilado, mas da própria secretaria. Isso, é um equívoco igual. Aí é um equívoco igual. O programa único do público, o privado, é um equívoco. Ele pode atingir resultados, no sentido, é verdade, eu vou fazer a prova e eu vou dar um conteúdo que é exatamente relacionado com o que vai cair na prova. Isto não é avaliar a qualidade. Então, isto é embuste, é demagogia. Eu volto para o César. Quer dizer, toda essa luta nossa é para fugir da síndrome do cursinho, né? Síndrome daquelas propagandas lá, de pegar o aluno para dizer... Agora, os indicadores, pelo que está sendo colocado aqui, os indicadores estão levando a uma nova síndrome de competição apenas pelas notas. Como é que sai dessa armadilha? Eu acho que a vida vai mostrando o que é que se requer, né, de um cidadão preparado. Quer dizer, as pessoas logo começam a perceber que nem sequer tirar notas boas para entrar numa universidade boa é suficiente. Quer dizer, o mundo, né, a vida em sociedade, o mercado de trabalho vão exigindo cada vez mais que a pessoa saiba pensar, que tenha condições de estabelecer raciocínio crítico e tal. Então, acho que nós estamos numa fase, né? Mas eu queria comentar uma coisa. Eu acho que a ideia do que atua, o processo de atuação das empresas que atuam na área da educação,
vai muito no vácuo daquilo que não é produzido na área pública, né? Mas pelo no meu modo de entender, toda a rede pública no Brasil, mesmo em cidades pequenas, né, tem todas as condições de desenvolver a sua proposta pedagógica e materializá-la num conjunto de coisas, inclusive as expectativas de aprendizagem, senão não é uma rede, né? Então eu acho que discordo um pouco do que a Elisete fala, quer dizer, nós temos quando você trata de uma rede de educação, você deve respeitar a diversidade e as características de cada aluno, mas deve oferecer garantias que todos, de acordo com as suas características, possam se desenvolver. Então, mas quando você pega, por exemplo, o material... As redes públicas podem se envolver. Agora, quando não fazem, né, alguém está fazendo. Hoje, essas instituições, muitas delas, que antigamente era 100% lixo, né? Claro, essas pessoas estão comprando inteligências, as empresas, né, tem vários nomes por aí, comprando inteligências, comprando o trabalho de bons professores e tudo mais, e estão apresentando hoje materiais que frequentemente ajudam as redes a se desenvolver. O que eu quero apenas dizer é o seguinte, não adianta satanizar. Eu apenas acredito e tenho certeza que todas as redes públicas, de todas as escolas brasileiras públicas, têm condição de fazer o seu modelo pedagógico, o seu trabalho pedagógico e produzir o seu material. Não precisam muletas, né, produzidas lá fora. Bom, nós vamos dar uma chegadinha a Brasília, onde tem os resultados aí do Festival Nacional de Cinema de Brasília. Olá, Nassif, chegou o momento mais esperado, né, do Festival de Cinema aqui de Brasília, a hora da gente saber quem levou o melhor, né, quem levou o prêmio, né, pelo júri popular como o melhor longa-metragem. Vamos ver agora, né, a presidente da EBC subindo ao palco para entregar o prêmio. E o júri popular escolheu o melhor longa. Meu País, de André Reston. Vou começar falando aqui, depois o André fala mais um pouquinho. Talvez seja o prêmio mais importante que qualquer filme queira receber, esse prêmio do júri popular. Como já foi falado aqui nessa noite, no final a gente faz filme para se encontrar com o público mesmo, e essa é uma trajetória tão difícil, mas tão buscada por todos os que produzem, dirigem, escrevem, atuam e constroem esse cinema brasileiro. Então, que seja, assim, para esse filme é muito importante esse prêmio agora. A gente está lançando o filme agora no mês de outubro. Então, que isso seja um sinal de que o filme realmente pode acontecer aqui no nosso país. Fazer um agradecimento em nome da Gulani, da Imovision, de toda a nossa equipe, do nosso elenco, à Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal, à organização do Festival de Brasília. É realmente uma honra já ter sido selecionado para o festival. E ganhar esses prêmios que a gente está ganhando aqui é para ficar na história, para ficar na nossa história. Muito obrigado, Brasília. Obrigado do coração mesmo. Isso para mim é um reconhecimento, não tem como qualificar. O público, é para o público que a gente faz cinema. É para mostrar no cinema e fazer com que o público no Brasil cada vez mais veja mais filmes dos gêneros mais variados, mas que veja cinema brasileiro. Obrigado ao público. Eu gostaria de convidar para algumas palavras a presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, é a empresa que mais tem exibido filmes nacionais em sua programação, Tereza Cruvinel. Gente, a TV Brasil, a nossa TV pública, está transmitindo essa cerimônia, está entregando esse prêmio apenas para expressar sua aliança indiscutível com o cinema brasileiro, né?
Pelo terceiro ano, segundo a Ancine, a TV Brasil é a maior exibidora do filme nacional. A TV Brasil é parceira em muitas produções, quer fazer cada vez mais isso e é premiadora, como aqui, em outros 6 festivais. E fazemos isso apenas porque o cinema brasileiro faz parte dessa grande riqueza que temos a obrigação de carregar em nossa telinha e levar a cada um. Então, entregamos esse prêmio com muita alegria, cumprimentando o secretário Hamilton, cumprimentando os organizadores do festival e vocês, todos os concorrentes e, sobretudo, vocês premiados. Bom, os premiados faltam palavras. Se eu ficar aqui, eu falo muitas palavras, tá? Parabéns para vocês. O filme Meu País conta a história de Marcos e Tiago, que depois da morte repentina do pai, descobrem que tem uma meia-irmã com deficiência intelectual. O filme de André Riston ganhou também como melhor diretor e melhor ator Rodrigo Santoro, que não segurou a emoção, né, na hora de receber o prêmio. Além de Rodrigo Santoro, também está no filme Débora Falabella e Cauã Raymond, né? Voltamos ao estúdio com você, Nassif. Obrigado. Estamos de volta. Então vamos a mais uma questão formulada por nossos telespectadores que a Ana vai apresentar. Bom, a gente tem uma questão da Bruna, que é de Fortaleza, e acaba de chegar. Ela pergunta o seguinte, ela fala que em 2008, com a promulgação da lei do piso dos professores, imaginaram terem alcançado uma vitória. Porém, passados 3 anos, o que tem acontecido no país são inúmeras greves para cobrar a implementação da lei. Os governos têm destruído os planos de cargo e carreiras como manobra à lei do piso. Sou uma professora cearense há 60 dias em greve, e o governador continua recusando-se a cumprir a lei respeitando a atual carreira. É possível avançar em educação e nos indicadores sem a valorização dos professores? Bom, olha, essa história do piso salarial nacional, que foi fixado em lei e é muito baixo, né? É importante dizer, o piso nacional salarial de professores, hoje acho que é R$ 1.070, alguma coisa parecida com isso, para 40 horas. 147. E os professores brasileiros são dos que menor recebem, né? Se você fizer uma comparação entre o juiz de direito, que tem um salário médio de R$ 12.500, e um professor que tem um salário que não alcança o piso nacional hoje, né? Se você fizer uma média, o professor hoje com 40 horas semanais, com nível universitário, recebe hoje em cerca de R$ 1.200, na média nacional, né? Se o professor é de anos iniciais do ensino fundamental, isso baixa para R$ 800. E se é para educação infantil, que é muito importante a educação infantil, isso baixa para R$ 700. Quer dizer, não é possível você atrair, se a gente olhar para o futuro, né, os jovens brasileiros que estão hoje tomando uma decisão a respeito, olha, o que eu vou fazer na minha vida? Quando ele vê esses dados, ele foge da carreira de professor, que em muitos outros lugares do mundo, né, você recruta os melhores entre os melhores para se tornarem professores. Então, essa história da lei do piso é uma coisa incrível. Há uma lei e que ela insistentemente é descumprida, inclusive em estados, como é o caso de Minas Gerais, né, que também acabou de sair de uma greve longuíssima, e também ali greve porque o Estado não cumpria vários aspectos da lei do piso salarial nacional. Bom, nós vamos discutir isso aí no segundo bloco, mas há uma constatação unânime, que sem greve o setor não consegue se impor sobre outros setores também. Mas vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org discutindo a educação básica do Brasil. Contamos com a participação de Lisete Arelário, que é professora da Faculdade de Educação da USP, o César Calegari, que é do Movimento Todos pela Educação e também do Conselho Nacional de Educação, e de Onaide Schwartz, que é professora da Unesp. O Plano Nacional de Educação, o PNE, estabeleceu várias metas para garantir o ensino a toda a população brasileira. Vamos saber um pouco mais sobre ele. A qualidade do ensino e a valorização dos professores são os principais focos do Plano Nacional de Educação, que já está no Congresso. Até agora, recebeu 2.000 emendas e precisa ser votado ainda este ano. O PNE define os passos da educação deste ano até 2020. Entre suas metas estão:
universalizar até 2016 o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14 anos de idade. Universalizar também o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e aumentar até 2020 as matrículas no ensino médio para 85% nesta faixa etária. Universalizar para estudantes de 4 a 17 anos, portadores de deficiência ou superdotados, o atendimento na rede regular de ensino. Alfabetizar todas as crianças até no máximo os 8 anos de idade. Oferecer ensino em tempo integral em metade das escolas públicas de educação básica. Erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o analfabetismo funcional. Duplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio e assegurar a qualidade. Valorizar o magistério público do ensino básico, aumentando o rendimento para equiparar ao de servidores de outras áreas com o mesmo nível de escolaridade. Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país. Atualmente, o Brasil investe 4,3% do PIB no ensino básico. Bom, há um consenso hoje em todos os setores sobre a valorização do magistério, do professor, como elemento central dessa melhoria do sistema. Professor Onaide, como que você vê essa questão hoje, a situação do professor e do Plano Nacional de Educação? O plano é interessante, porém, uma das primeiras condições para ele dar certo é a valorização do profissional, do professor. Hoje, pesquisas apontam que pouquíssimas pessoas querem exercer o magistério por conta da desvalorização. E os indicadores, nós temos visto que refletem a precariedade que a escola vem oferecendo, né, quanto à qualidade de ensino, porque muitos estados não têm sequer o professor especialista. Quem está cursando do 6º ano ao 9º não tem o professor especialista de matemática, de química, de física, porque os baixos salários não atraem. Então, é uma condição, a valorização do professor é a condição primeira para melhorar a qualidade de ensino. Então, professor Elisete, como é que fica então essa situação hoje aí? Você tem uma determinação ou metas do Plano Nacional de Educação, você tem a questão dos estados definindo aí as suas verbas, esses conflitos todos. Como é que se sai desse nó? Então, um dos movimentos, acho que nacionais, que nós estamos tendo nesse momento é uma campanha para tentar sensibilizar o governo federal e deputados e senadores no sentido de que o Brasil seja objetivo e ousado ao mesmo tempo, falar menos da prioridade em educação e investir mais dinheiro para a educação. Parte das metas relacionadas aí, o César é um especialista em financiamento, ele pode contar isso em detalhes. Eu sou iniciante, mas também sei algumas continhas. Posso te afirmar, sem investimento hoje de 10% do PIB em educação, nós não vamos estabelecer o piso. 2, nós não vamos estabelecer nadinha de escola em tempo integral para metade, como está dito ali. Nós não vamos ampliar o sistema exatamente pensando o que significa uma escola de qualidade, né? Portanto, esta é uma discussão nacional, né? E eu diria o esforço de sensibilizar o governo, principalmente as áreas financeiras, mas também deputados e senadores, porque deles vai depender aí esta decisão, né? De que a gente seja corajoso e fale menos e faça mais. Fazer mais pelo Brasil hoje e pela educação de qualidade é 10% do PIB na educação. César, hoje quando se vê, digamos, essa frente pela educação, todos os grandes empresários já se deram conta que a competitividade depende da educação, virou realmente uma bandeira nacional. Mas quando você conversa com governadores, eles falam, não, mas se tiver que cumprir o piso, o orçamento não dá, tem que ter um outro arranjo. Qual que é o segredo aí para melhorar esse percentual para ser aplicado na educação? É uma decisão política, né? Dizer que não tem dinheiro para a educação quer dizer não tem condições ou se manifesta sem condições de mudar prioridades políticas, porque no Brasil hoje, aquilo que se destina aos banqueiros, né, no pagamento do serviço da dívida,
daria para começar uma pequena revolução necessária na área da educação. Então, se investe no Brasil hoje cerca de 120 bilhões de reais na educação pública, e para a banca, né, em termos de pagamento de juros, isso está chegando a perto de 300 bilhões de reais. Então, é uma questão de prioridade política. Claro que não é só vontade política que sai da cabeça de um e de outro, porque tem que ter esse movimento. Mas a conta que a Lisete estava dizendo, ela é correta, né? 10% do PIB, alguma coisa que pode se aproximar, né, para começar a conversa de uns 300 a 400 bilhões de reais, é aquilo que um país como o Brasil teria para garantir educação de qualidade para todos, para pagar essas metas que estão propostas pelo governo e para tirar o atraso que nós acumulamos durante muitos anos. Quer dizer, então, quando se fala, olha, mas o Brasil tem um investimento relativamente semelhante aos esforços que países desenvolvidos fazem em termos do seu PIB, mas compara o PIB dos Estados Unidos e compara o PIB do Brasil. Vamos falar de PIB per capita para fazer uma conta honesta, né, em relação ao esforço relativo. Agora, eu queria, em rápidas palavras, dizer o seguinte, eu reconheço a imensa força da bandeira do percentual do PIB na educação. Ela é mais rapidamente imobilizável e tal, mas o PIB, eu tenho sempre falado isso, o PIB é uma conta abstrata, é uma conta de economistas, né? O PIB, Produto Interno Bruto, né, ele não transita pelas contas públicas, né? E esse é um grande problema. Quando a gente fala sobre Plano Nacional de Educação, nós devemos imaginá-lo como uma espécie de lei de responsabilidade da educação. Nós temos que pendurar o guizo no pescoço de todos os gatos, prefeitos, vereadores, governadores, presidente da República, todos têm que assumir responsabilidades em relação a objetivos e metas, construir escolas, aumentar a salário de professor, contratar professor, quer dizer, tudo isso tem que ser feito. Custa dinheiro, é um investimento importante, mas nós temos que garantir que isso seja cumprido. A minha preocupação em relação a um percentual do PIB é que, se esse percentual não for atingido, quem é que é responsabilizado ao final das contas? Hoje em dia, um prefeito que não aplica 25% da sua arrecadação de impostos em educação, ele pode ser inelegível, pode, em alguns casos, até ser preso e tudo mais. Agora, se não aplicar percentual do PIB, então eu acho que é uma bandeira importante, eu estou nela, né, estou com ela, isso é uma coisa importante, mas eu acho que alguma coisa há de ser feito para alterar também os percentuais mínimos obrigatórios dos impostos públicos relacionados à área da manutenção. A meta é só em relação ao PIB, não é em relação à receita fiscal de cada ente federado? Não falamos isso ainda, mas eu acho que está na hora de falar. Quer dizer, temos que traduzir o percentual do PIB. Tem uma discussão. Mas é gozado, é um país gozado. Se você pegar a obrigação do governante, levar saúde, educação, e aí você não tem obrigatoriedade. Então, a responsabilidade fiscal, que era de interesse específico da banca, você teve a responsabilidade. Eu vou perguntar para a professora Onaide, nós temos hoje uma estrutura de professores subpagos aí, com uma formação precária e tudo. Senhor, quando a profissão tiver realmente níveis de salário adequados, quanto tempo que vai se levar para ter uma reciclagem completa aí no quadro de professores? Olha, esse é um problema razoável, porque, como já dizia a professora Lisete, a partir do momento que houve a municipalização, e aí eu sou obrigada a discordar um pouquinho do professor do César, ficou muito complexa essa questão da formação do professor e do que fazer em sala de aula, dos planos de ensino, dos projetos pedagógicos, tudo muito complicado. Por quê? Nós observamos historicamente no Brasil que há 20 anos atrás havia movimentos em que os professores brigavam e queriam eles terem condições de montar os seus materiais. Hoje, eu trabalho muito com capacitação de professores, concursos para professores, redes municipais, eu vejo exatamente o contrário. As pessoas, por terem uma formação deficitária, ou deficiente, não sei como a melhor palavra, eles estão sedentos por materiais que venham praticamente prontos. Eles não conseguem elaborar materiais. Eles não conseguem. Do ponto de vista linguístico, do ponto de vista da alfabetização, o ideal é que eles tivessem uma formação suficiente que desse condições para eles fazerem tudo isso, para eles optarem por metodologia, desenvolverem estratégias. Mas não há. E isso se estende para todos os outros conteúdos. E se a formação inicial... E se a formação inicial for incentivada, como tem sido incentivada no Brasil, que ela seja à distância, nós vamos ter um agravamento do
deste problema, porque nos cursos à distância a exigência do nível de leitura de um professor é muito baixa. Tá. Não é? A gente tem algumas questões aí ligadas a essa questão federativa, de União e Estados também, e outras questões que a Ana Luísa selecionou aí dos nossos telespectadores. Ana. Tem uma pergunta do Josefat Franca Fonseca Neto, de Belo Horizonte, e ele diz o seguinte: ao considerar-se o Plano Nacional de Educação como estratégias de médio e longo prazo, como deveria se portar o governo federal face à estrutura descentralizada da educação pública brasileira, onde governantes estaduais e municipais não têm por interesse ou prioridade investimento na área, por não oferecerem resultados de curto prazo que poderiam logo dar resultados eleitorais. Não carece a situação de uma postura mais incisiva do Executivo e do Legislativo Federal? Por isso que eu defendo que tenha o Plano Nacional de Educação deve definir metas e objetivos mais gerais, mas ele deve ser acompanhado por planos municipais e estaduais de educação. Cada um com as suas características, mas detalhando aí metas e objetivos em prazos que possam ser verificáveis, inclusive metas parciais, para que isso seja uma lei. E aqueles que não cumprirem a lei, portanto, não trabalharem para que as metas relacionadas à educação com qualidade sejam cumpridas, possam ser responsabilizados, inclusive do ponto de vista da lei de improbidade administrativa. Ministério e tudo Público mais. deles. Mas é isso mesmo. Então, acho que o Plano Nacional de Educação, ele sozinho não para em pé. Ele tem que ser apoiado em planos estaduais e municipais que sejam, como eu tenho defendido, uma espécie de lei de responsabilidade educacional. Metas e objetivos claros, e que todos, inclusive os que fazem a administração da lei, possam agir em relação ao governante. Olha, só uma dica para um Pacto Nacional pela Educação. O governo federal renegociar a dívida de estados, essa dívida que foi federalizada, fazer uma renegociação acoplada a compromissos formais e legais, não de constitucionais, mas legais, de cumprimento dessas metas aí. Mas, Nassif, eu acho que também nós temos que ver o seguinte: as condições, nós temos muitos municípios, estados que são pobres. Então, ou você vai fazer, de fato, uma reforma tributária que efetivamente redistribua a renda nacional, não é certo? Esta é uma surpresa, porque no Brasil, realmente, você está com essa questão parada e diz que São Paulo que é culpado, porque só para discutir o ICMS do carro, para onde vai o ICMS? Quem compra ou quem produz? No estado que se compra ou no estado que produz? Isso tem impedido uma discussão de caráter. Então, o governo federal, nesse instante, é realmente o poder público mais forte do ponto de vista de força econômica. Ele tem também, por exemplo, vamos pegar aqui o caso da greve mencionada no Ceará. Bom, vamos fazer uma fiscalização. O governo realmente não pode pagar o piso? O governo não está mentindo? Eu acho que está mentindo ou está equivocado. Mas se ele não estiver mentindo, o governo federal, de alguma forma, para exigir o piso nacional, tem que fazer um compartilhamento. Por isso que esse pacto envolvendo a dívida porque senão não adianta cobrar do pobre uma coisa que não pode. O poder de barganha é essa dívida, porque o governo federal também não tem poder absoluto para poder intervir. O nosso federalismo impede. Isso. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo hoje a educação básica brasileira. No nosso estúdio em São Paulo, recebemos Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, o César Calegari, que é membro do Conselho Nacional de Educação e do Movimento Todos pela Educação, e o Onaide Schwartz, que é professora da Unesp. Nesse último bloco, vamos discutir as estratégias para a alfabetização e como um método de ensino é adotado, ou não, por um governo. Eu queria perguntar primeiro para a professora Onaide, essa questão que você começou a abordar no primeiro bloco e nós dissemos que ia trazer para o terceiro, que é essa questão dos métodos pedagógicos. Como é que você está vendo hoje inserido na política de educação brasileira? Então, na realidade, hoje não há uma política de metodologia definida. O que existe, todo o material que está nas redes pelo país todo, é um material voltado apenas para o letramento. O que significa isso? Letramento, grosso modo, seriam os usos que se faz de um código.
Porém, o código, as informações sobre o que são letras, o que são sílabas, como o aluno deve unir sílabas para compor palavras, como juntar de uma forma organizada palavras e compor uma frase e depois frases para compor um texto. Esse passo a passo não tem sido trabalhado há mais de 20 anos no país. O resultado nós estamos colhendo com os indicadores. Não há, portanto, uma metodologia definida. Eu alfabetizei durante 10 anos na rede estadual de ensino, depois fiz mestrado, doutorado e fui dar aula na universidade. A minha prática demonstra que uma criança pode ser alfabetizada em 1 ano, com tranquilidade. Então, nada justifica alunos estarem chegando em 3º e 4º ano, 5º ano, analfabetas. Hoje, nós temos um projeto pelo Núcleo de Ensino da Unesp sendo desenvolvido na rede municipal de Presidente Prudente, e com resultados excelentes. Em 5 meses, nas escolas onde o projeto foi implantado, nós já não temos mais alunos analfabetos. Foram alfabetizados crianças com 6, 7 anos, 1º e 2º ano, portanto, e os alunos que estavam ainda em 3º, 4º e 5º ano analfabetas foram retirados da sala de aula, foi feito, entre aspas, um tratamento intensivo e todos estão lendo e escrevendo. Apenas as crianças com alguma síndrome detectada por neurologista é que vão precisar de um tempo maior. Isso prova o quê? Que o problema da alfabetização é fácil de ser resolvido. Falta metodologia definida que trabalhe o conteúdo específico que foi banido da sala de aula. Certo. Professor Elisete, as faculdades de pedagogia têm cumprido o seu papel aí de formar professores que chegam até a sala de aula ou quem passa por lá tem uma visão da profissão mais, não de sala de aula, mas de ter funções diretivas e tudo mais? Nassif, eu acho que temos. Nós temos muito boas experiências. Não quer dizer que estejamos ótimos. Agora, eu gostaria de lembrar que não é à toa e não é por acaso que nós escrevemos com muita dificuldade, mas com muita convicção, na Constituição Federal, que é uma diretriz e um princípio educacional, pluralidade pedagógica. E o direito da criança aprender e do professor ensinar. Eu estou dizendo isso porque eu não acredito em método único de ensino, nem de alfabetização, nem de ensino de matemática ou de ciências. Então, esta discussão é uma discussão que nós temos que abrir. Não existe fórmula única do bolo. Existem bolos a serem produzidos. Para cada um. Então, mas quando fala para cada um, você pega cada prefeitura, você tem essa clareza da prefeitura sobre qual a receita do bolo? Não, eu diria para você que nós estamos confundindo uma coisa no Brasil, principalmente nos cursos de pedagogia, que porque, de fato, as crianças brasileiras não estão aprendendo, e nós temos que discutir esta questão, né? Acho que o NAID tem algumas alternativas, eu teria outras também, e não acho que existe uma só alternativa. Você tem uma questão real, não existe, quer dizer, existe a opção, lembrando que a maioria dos professores do Brasil são formados em escolas privadas, infelizmente, mas elas são de toda a categoria, né? Mas as empresas também estão nessa área. Então, o que acontece? Nós trocamos uma sólida formação geral do professor por um mecanismo de ensiná-lo a ensinar, que eu acho que aí é que está o ensino, né? Nós podemos ficar numa metodologia e não realmente porque que o aluno aprende ou não aprende. Essa discussão, ela está equivocada. Hoje, no mês de abril, em todo o estado de São Paulo, só para dar um exemplo, no estado que tem o maior número de professores, digamos, titulados do Brasil, certo? Na capital do estado, no mês de abril, estão lá todos os professores fazendo uma caracterização de como estão seus alunos e com uma designação que eu acho que o Naide colocou muito bem, né, sobre usando a Emília Ferreira, que trouxe para o Brasil a questão da psicogênese, e efetivamente você tem lá alfabético, pré-alfabético, com valor e sem valor, que é o que se encaminha para a Secretaria de Educação. Todos esses dados vão para a Secretaria de Educação. Por quê? Porque tem um material que o professor tem como pré-requisito cumprir. E ele tem que responder isso às secretarias de educação.
Não é aí que está o problema. O problema, Nassif... A gente está, infelizmente, terminando o tempo. Tem uma questão interessante sobre os tablets aí, que a Ana vai fazer. Nós temos uma questão do FU de Amsterdã, na Holanda. Ele fala, considerando que um bom leitor de livros digitais custa menos do que 15 livros convencionais de papel, eu pergunto, quais são as vantagens e desvantagens dos e-readers sobre os tablets multimídia e sobre os livros convencionais de papel? E está na hora de termos um e-reader por aluno na rede pública de ensino? Isso enfim, não quer dizer que isso não possa ser útil em certas circunstâncias, né? Os próprios computadores que inundaram as escolas brasileiras a questão de 10, 15 anos atrás, muitos deles nunca foram utilizados até hoje, né? E tem laboratórios de informática. Porque o grande problema é que são instrumentos, são ferramentas, né? Ferramentas na mão de quem? De estudantes e dos professores. Se os professores não estão preparados para desvendar, né, as possibilidades incríveis que tem esse mundo novo, né, das tecnologias de comunicação e informação, essas ferramentas pouco podem servir. Acho que há um grande desafio, né? Hoje, qualquer menino, aliás, todos os meninos, boa parte deles, eles entram em sala de aula com um computador na mão. E se não entram com o computador na mão, eles acabaram de deixar uma lan house, alguma coisa assim, e estão se comunicando. Então, nós estamos desafiados a pensar numa educação e numa escola que é completamente diferente da escola de alguns anos atrás, que ela era a escola a principal fonte de acesso à informação. Hoje, né, acho que talvez aquilo que a escola, o maior desafio de uma escola é formar perguntadores. Ensinar a juntar ideias. Juntar ideias, né, fazer uma análise crítica, e esse é o grande desafio para a formação de professores no Brasil. Bom, infelizmente o brasilianos.org termina aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados, a Lisete Arelaro, que é professora da Faculdade de Educação da USP, o César Calegari, do Movimento Todos pela Educação, e o Naide Schwartz, que é professora da Unesp. Você que nos assiste, não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil.